Boa noite, pessoal. Vão chegando aí todo mundo. Hoje a gente tem uma live aí muito especial e um convidado também muito importante, né? É o Rodrigo, meu amigo Rodrigo Rangel, que daqui a pouquinho eu vou convidar ele para estar aqui presente, né? E vamos dialogar um pouco mais sobre cultura, né? Sobre algumas coisas relacionadas de fato a cultura aqui na nossa cidade de Tanguá. É, Convide aí os amigos para estar aqui na nossa live, compartilhe o link, né? Mande para todo mundo. Desde já também quero deixar registrado que no dia 13 teremos aqui a presença do professor Jonathan Roque. O nosso tema da próxima live será educação. Então, um tema aí também muito importante para a gente poder dialogar nessa cidade. O Aleph, por que dessas lives? Como todos sabem, sou pré-candidato a vereador no município de Tanguá e como uma de minhas pautas, né, de pré-campanha é a gente poder dialogar com a sociedade, poder ouvir a população a respeito sobre diversos temas que abrangem a nossa cidade, né? De qual é a deficiência, aquilo que podemos avançar, aquilo que podemos alcançar. E para mim, o Aleph de Oliveira particularmente, isso só vai ocorrer e só vai acontecer quando houver de fato algum tipo de debate para que isso possa estar no nosso contexto atual. Então, convide as pessoas, eu acho muito importante o diálogo, né? E isso se pauta muito. Então, como você pode conhecer um pré-candidato? Naquilo que ele propõe a fazer pela sociedade, daquilo que ele propõe, desculpa, dialogar. Se não tem diálogo, não tem políticas públicas. Então, o que eu percebo na nossa cidade de Tambaú hoje, que existem, né, muita falta de políticas públicas locais para que possa ser incentivado dentro desse sentido. Então, Rodrigo já apareceu aí. Vou esperar dar 8 horas, Rodrigo, para a gente poder iniciar de fato. Eu trazer você como o nosso convidado aqui especial nessa noite. Lembrando que hoje é um tema muito importante e essencial na nossa sociedade. Então mande suas perguntas, mandem as suas dúvidas, né? Porque vamos falar sobre cultura, né? Um tema extremamente necessário e importante. Eu, como fui organizador da festa do Aempim, né, sei o quanto é possível e quanto é necessário a presença de políticas públicas de fato para a cultura. Então, 8 horas, vou convidar aqui o meu amigo Rodrigo Rangel. Adicionei ele aqui, adicionando ele aí, para a gente poder, se de fato, convidar ele. Então, gente, mande sua pergunta, sua dúvida. O tema de hoje é cultura na cidade de Tanguá. Então, um tema, assim, muito especial e importante na nossa sociedade. Então, se você também é um Aleph, por que você não leva um convidado tal para conversar? Então, a gente vai estar juntos nesse sentido. Boa noite, meu amigo Rodrigo Rangel. Boa noite, Como- Wallace. Primeiramente, gostaria de desejar uma boa noite não só a você, como a todas as pessoas que te acompanham e desejar desde logo uma ótima pré-campanha e uma Obrigado. ótima campanha para você. Eu estou aparecendo meio achatado no vídeo, estou aparecendo assim ou é assim Não, mesmo? é esse mesmo. É assim mesmo, porque quando você me convidou, fiquei nessa dúvida de como seria, qual ferramenta, né, Uhum. você ia utilizar para a gente fazer essa conversa. Utilizar essa ferramenta, tipo Mark Zuckerberg, eu não tinha utilizado ainda, diretamente, né? Então eu estou me estranhando Aham. aqui, me vendo um pouco achatado, mas eu entendi que aí para você aparece melhor. Melhor. Certo. Rodrigo, antes da gente começar o nosso bate-papo, né, eu queria que você se apresentasse. Quem é de fato, eu já conheço, né, mas muitas pessoas ainda não conhecem quem é o Rodrigo Rangel na cidade de Tanguá. Então, Wallace, sou Rodrigo Rangel Lúcio. Isso, para a maioria das pessoas me conhecem, Uhum. faz essa referência por conta da minha família, né, ser Sim, bem extensa na cidade e por ter uma pessoa de atuação na política, né, que é o vereador São Luciano. Lúcio. Então as pessoas sempre fazem essa Faz esse associação, né, vínculo. Rodrigo, primo do Luciano. Mas eu não sou só o Rodrigo, primo do Luciano, eu sou também. E eu
sou nascido e criado em Tanguá, na Vila Cortes. Sempre residi com a minha família ali próximo à antiga Cibram, onde também foi a antiga usina de açúcar de Tanguá. E daí quem também não me conhece já deve ter visto alguma coisa sobre a usina de açúcar de Uhum. Tanguá nas redes sociais. E aí a pessoa já pode concluir que sou eu a pessoa que, de certa forma, promove essa memória, né? Tenta não deixar Se essa apague, memória né? se apagar. Até porque, Wallace, esse ano de 2020 são 100 anos que a usina Tanguá ela aparece, digamos, ela é Uhum. constituída no território que ainda não era Tanguá, era Itaboraí. Nós Trabalhei. fazemos parte até, até do primeiro distrito, né? E Uhum. por conta da usina de açúcar, em 2023, 2024, exatamente 2024, Tanguá se torna o quinto distrito de Itaboraí. E ficou nessa condição, digamos aí, por uns por um bom até 95, né? Então foram muitos anos, digamos, nessa condição de quinto distrito. E Tanguá chegou a ser, Wallace, em algumas Uhum. pesquisas que eu encontro, Tanguá já chegou a ter uma população maior que a população de Itaboraí. Isso é incrível, né? Esse dado estatístico que nós já tivemos uma população maior do que a população de Itaboraí por Trabalhei. conta desse afluxo de pessoas, por conta da mão de obra, as pessoas que migraram para cá por conta da mão de obra na lavoura de cana-de-açúcar, e que é uma parte da minha família materna, né? Uhum. Eu costumo dizer que essa é uma história comum da maior parte das pessoas de Tanguá, com exceção das pessoas do interior de Tanguá, Sim. que tem uma história bem, digamos, em separado, uma história bem diferente, um pouco, né, digamos assim, mas os pais e avós de campistas, ou de alguns tanguaenses, são campistas, né? Minha família, meu Então pai nós é temos campista. esses ancestrais. Ah, então não é diferente. Seu pai é lá do interior, mas é campista também. Então é por conta disso. E da mesma forma que recentemente em Tanguá houve um outro afluxo de pessoas por conta da usina, ou melhor, da implantação do Comperj, né? Então Sim, são dois fluxos migratórios muito grandes, né? Duas movimentações grandes na história da cidade, movidas por conta de empreendimentos de pessoas em busca de melhores condições de vida. exatamente. Rodrigo, eu quero começar, de fato, também com uma pergunta. O que eu acho assim, quando eu estava planejando, pensando sobre isso, né, sobre a cultura, que é um tema muito importante. Voltou. Voltou, Rodrigo? Conseguiu? Ok, ok. Aham. Qual é o papel da cultura na nossa sociedade? Wallace, a cultura, né, dentro de uma visão assim, até bem odierna, né, bem, Uhum. digamos, atual, ela leva em consideração aquilo que nos torna, ao mesmo tempo, iguais, né, Sim. aquilo que nos une, Uhum. mas também é, ao mesmo tempo, aquilo que nos difere também dos outros. E a cultura é aquilo que nos dá, digamos, né, em um resumo, o sentido de unidade, né, de pertencentes ao mesmo território, pertencentes à mesma história, como nós acabamos de citar aqui, a história comum, que é a história das pessoas que vieram povoar Uhum. Tanguá, a história dos campistas e de todo o norte do estado, pessoas que migraram para Tanguá por conta disso. E isso desbanca, digamos assim, um dos argumentos políticos mais idiotas que existem na nossa política local, Uhum. que é a visão do forasteiro, né? Ver a pessoa
de fora como uma pessoa, digamos, indigna ou não apropriada para conduzir, digamos, uma política no local. E coisa que caiu por terra, digamos assim, nesse momento político atual, porque nós percebemos muito bem Sim. que quem conhece as pessoas pelo nome e chama as pessoas pelo nome, as pessoas que de fato se colocam como pré-candidatas e conhecem as pessoas, estão inseridas no cotidiano da cidade por já ter uma caminhada, não só na gestão pública, mas também na Na vida, vivência, é. por estar na vida pública já há um bom tempo. E nós temos também agora uma figura de um outsider, uma pessoa totalmente alheia às questões da cidade. Eu nunca vi algumas pessoas que estão se colocando na política, e eu digo especificamente nos cargos do executivo, para liderarem uma Uhum. cidade, sendo que elas nunca estiveram na arena do debate público, da coisa pública, da discussão de uma política. No meu exemplo, aí, trazendo para a minha área, o debate sobre cultura foi o que me aproximou essa pré-candidatura que você faz parte, que nós fazemos parte, Uhum. Faz porque parte. coloca a cultura e o turismo, que são questões diferentes, mas como um Ligados, vetor né? de desenvolvimento da nossa cidade. Exatamente. Então, acho que, de alguma forma, eu consegui responder a questão, Uhum. não tentando definir o que é cultura, porque é uma complexidade de questões para a gente definir Sim. o que é cultura, mas mais especificamente para a nossa realidade é o ponto de partida sobre discutir políticas públicas, né? Quem de fato tem Sim. mais capacidade e mais visão dentro do que é uma política pública de cultura que a cidade merece e anseia. Exatamente. E o olhar, né, para as minorias, né? Porque às vezes a gente pensa que determinadas questões não são culturas, né? Ah, isso aí não é cultura. Vamos lá, um show em um local aberto. Isso também é sinônimo de cultura. Ah, pessoal, não, mas isso é só um showzinho, né? Não é cultura também, de fato. Rodrigo, o que é cultura? Wallace, Oi, pode falar. não, não, você pode ficar à vontade assim, porque Não, você está no local hoje, eu estou num local diferente, né? Eu costumo mas eu pode me interromper. entrevistar as pessoas, né? Mas assim, a condução está sendo muito boa de sua parte, porque Uhum. você me passou uma lista, digamos, de um roteiro, Um um roteiro, livro, tem questões ali muito legais que eu gostaria de citar, mas assim, ele tá bem denso, né? Eu falei, opa, será que a gente consegue dar conta? Vamos tentar dar conta, mas Isso. ao mesmo tempo também quero te dar à vontade para quando ir pontuar ou voltar, se você Tá ok, certo. Há uma dúvida, Rodrigo, né? Que acho que é geral. Eu tenho ouvido muito isso, por exemplo. Você até viu algumas fotos minhas em alguns locais que são considerados turísticos, né? Poderiam ser turísticos na nossa região, como o casarão lá de Mutuapira, que estão abandonados sem algum incentivo nenhum. Então há uma dúvida, né? Que é geral. O que que a cultura ela pode proporcionar para uma cidade e principalmente, já vou juntar com uma outra pergunta que está até no nosso script, é, para a nossa cultura local, aquilo que a cultura pode trazer de bom, de benefício para o nosso município. Wallace, infelizmente nós precisamos, eu tenho uma grande dificuldade em não ser técnico Uhum, em algumas questões, até para que eles possam isso eu entendo. compreender melhor as dimensões que a cultura abarca. A cultura é uma questão muito ampla e as Sim, pessoas confundem, né? Que, como se cultura fosse tudo. Cultura não é tudo, mas também ela não dá conta de ser tudo. Ela é muita coisa, mas nem tudo é cultura.
Por exemplo, já tive dificuldade para explicar às pessoas que o encontro de carros antigos não é cultura, mas ele pode ser auxiliado pela cultura. Ele é um hobby, ele é Uhum. diferente, como soltar pipa. Soltar pipa não é Sim, cultura, mas ele tem cultura, ele tem um viés cultural na prática, até na confecção oriental, digamos, se buscar, né, as raízes da confecção de uma pipa, por exemplo, você vai encontrar vários a cultura. saberes ancestrais, saberes, cultura. Então, na nossa cidade, a própria agricultura, né, como ela carrega na própria palavra o sufixo cultura, Cultura. é por conta disso. É algo que é de uma prática cotidiana, uma prática de subsistência, né? O ser humano é seu sustento dessa prática, e em Tanguá esse potencial foi muito bem capitalizado, e aí numa Uhum. visão bem mercadológica, ele foi capitalizado pelo turismo. O turismo, ele viu na cultura da laranja um potencial para Se se realizar. explorar economicamente o turismo. Então, esse é um segmento Uhum. da cultura e do turismo, ou melhor, um segmento do turismo que é conhecido como turismo rural. Sim. E existe um segmento que nós temos um grande potencial, que é o turismo cultural. E esse turismo cultural, ele leva em consideração a paisagem, as práticas culturais, as tradições, a música, a dança, as construções históricas. E daí, né, quando você, ainda no início da sua pré-campanha, fez aquela publicação Uhum. sobre o chalé Mutuapira, eu chamo as pessoas chamam de casarão, que é de Isso fato um é. casarão, mas por que eu chamo de chalé Mutuapira? Em 1983, ou seja, no ano do meu nascimento, lá se vão seus 36 anos, se eu não me engano, né? Isso. E nessa época existia uma instituição do governo do estado que ela tomava conta, digamos assim, ela tinha uma atribuição de certa forma, controlar a área metropolitana. Ela definia a área Uhum. metropolitana do Rio de Janeiro. E nessa definição de competências de municípios, ela produziu um estudo chamado Inventário dos Bens Culturais do município de Itaboraí. Uhum. E como Tanguá A fazia parte parte é. de Itaboraí nessa época, muitos de construções da área rural de Tanguá, e aí vou incluir partes que nem são mais de Tanguá, mas Pachecos, Muriqui, Sim. Cachoeira, Riachão, próprio Mutuapira, é, Duques, no caso, também essa proximidade com Mutuapira, as pessoas não têm essa noção que é uma parte, né, de trás, porque não há um acesso, não há uma estrada, mas tem essa proximidade, e não era chamada de posse, não foi chamada de posse dos Coutinhos. Interessante isso nesse estudo. Acho que esse estudo trouxe algumas referências ao próprio engenhos, a engenhos de cana-de-açúcar, a engenhos que produziam aguardente, casas de farinha, casas residenciais, e ali nós temos notadamente ainda resistindo, como posso colocar aqui rapidamente de que forma eles se destacam, é o próprio Chalé Mutuapira, o casarão, no caso a sede da Fazenda Riachão, e a Uhum. própria sede da Fazenda Bulhões. Bulhões. E esses prédios, eles têm um potencial não só para uma exploração, digamos, turística, porque eles estão no circuito da laranja.
o circuito, a última parada do Circuito da Laranja é num pomar, eu esqueci o nome do proprietário, mas é em um pomar que fica na rua, naquela estrada Aham. Vai. do Chalé Mutuapira, que é caminho para Ipitanga. Ali é um ponto de parada. Então, por que não integrar esse prédio, que é da Dona Maria Laura, que é uma pessoa que, digamos, estrutura financeira para manter um prédio daquele porte. Então, é Uhum. nesse momento que as políticas públicas voltadas para uma concepção ampla de cultura, uma visão mais ampla de cultura, que eu costumo dizer que cultura não pode ser encarada somente como carnaval. Uhum. Carnaval é cultura, mas tem Sim. sido a única política cultural implementada pelas gestões, sucessivas gestões da cultura em Tanguá, nos seus 25 anos de história. Então, não, a questão não é nós deixarmos de realizar o carnaval, mas nós, de certa forma, descentralizarmos essa concentração, até porque, vamos ser sinceros, o carnaval, quando é feito no centro da cidade, uma festa de 5 dias, que leva mais da metade dos recursos do orçamento da cultura e que atrai pessoas que são de outros municípios, porque Itaboraí e Rio Bonito não vêm fazendo festa de carnaval há muito Uhum. tempo. Muito tempo. E essa festa, digamos assim, ela é uma exportadora de recursos. Por mais que ela contribua sim para um grupo, digamos, de barraqueiros, de pessoas de ambulantes, mas é um Uhum. grupo que poderia ser potencializado caso. Olha, gente, estou vendo um comentário aqui maldoso do meu amigo Reginaldo Garcia, fazendo a correção. São 37. Amigo, Jovem ainda. nós, nós possamos em breve trabalharmos juntos para colocar justamente a gestão da cultura da cidade nos trilhos novamente, né? Eu gosto muito dessa figura de linguagem, porque Uhum. falou-se tanto em novos rumos, mas na verdade o novo rumo foi quando o trem descarrilou. Para colocar esse trem pesado de novo na linha do trem, Não a gente dá? vai ter um pouquinho de trabalho, mas vamos conseguir. Então, Wallace, só para finalizar a Uhum. ideia que eu tenho sobre o carnaval ele pode, digamos, ser melhor gerido se ele for descentralizado. Se, por exemplo, que até um vereador de mandato já comentou comigo, Uhum. que é muito cômodo para a juventude da Posse dos Coutinhos, numa festa de carnaval, ter como atração o forró. Não é que o Uhum. forró ele não seja reconhecido como um atrativo da região, um atrativo diferente do que aqueles jovens esperam, porque a posse não está mais da cidade. Ela vem, Uhum. com o passar dos anos, se conectando, mas por mais que tenha essas deficiências de transporte, essas deficiências de infraestrutura, promessas de pavimentação da estrada, porque eu digo que, antes de mais nada, isso tem que ser discutido com a população, porque existem formas Sim, verdade. alternativas de, de se fazer uma pavimentação que, ao mesmo tempo, possa garantir a segurança das pessoas, porque é uma estrada perigosa, sempre acontece um Sim, acidente, muito. curvas muito fechadas, a questão da manutenção, a questão até da gente manter a nosso aspecto, esse atrativo rural. Então, pensar formas, não tem uma pedreira licenciada na Uhum. região, né, Tem. na região Riachão. do Riachão, Isso. aqui na região, de que forma, né, essa empresa ela pode reverter para o município esse dano ambiental que causam esse tipo de exploração na cidade. E aí, não quero nem entrar no assunto já batido
da Lagoa Azul, que é uma outra questão de uma mineradora na cidade, que é, na verdade, um grande problema ambiental que pode ser convertido, sim. Aí, quando você fala, né, são pontos turísticos, a gente tem que esclarecer, deixar bem claro que são locais de potencial turístico. Essas construções Isso. rurais, essas antigas sedes de fazenda, todas elas possuem um grande potencial turístico. É porque, infelizmente, muito da atividade turística, e eu, como tive um tempo fora de Tanguá, morando na cidade de Búzios, deu para Uhum. ter essa impressão bem clara de que a iniciativa privada é que, de fato, faz com que o turismo alavanque uma Ótimo. cidade. Então, você tem que fazer com que os proprietários entendam, aqueles que possuem condição de investimento, de que suas propriedades, o turismo, a exploração turística pode ser rentável para eles, ou através da criação de estruturas de hotéis fazenda, ou qualquer coisa parecida desse tipo. Eu tenho notícias até que a Rita estava perseguindo esse caminho, estava com esse projeto. Sim. Mas aí até onde o poder público, digamos, se aproximou da Incentivou. família Rita, né, para poder Sim. auxiliar. Às vezes os incentivos, quando as pessoas imaginam, Wallace, não é nem um Penso que é incentivo dinheiro. financeiro, é um trabalho de comunicação bem feito, é um Sim. trabalho, e aí a gente Divulgação. acabar esbarrando, vai acabar esbarrando em um outro grande problema que da gestão atual que eu percebo, que é a transparência. Sim. Também tive notícias que estava sendo construído um plano municipal de turismo, que também estava sendo, através do Estado, elaborado um projeto de sinalização turística, mas nenhum setor da sociedade, nenhum tipo de chamamento, forma compartilhada foi feita, nenhum chamamento público, nenhuma audiência pública na Câmara de Vereadores. E aí eu quero lembrar uma fala que você fez bem no início, que é quando você disse que se não há diálogo, não há política pública. Nós não temos Verdade. políticas públicas eficazes na cidade de Tanguá porque as pessoas, de fato, Wallace, elas não se sentem participantes do processo de condução da cidade e de mudança da cidade. Isso deixa bem claro que são pessoas que não moram na cidade, que tomam conta da cidade. E Sim. isso é muito prejudicial. Eu também não quero ter essa visão, como a gente falou no início, ser incoerente de dizer que as pessoas que vêm de fora para trabalhar na cidade, através Uhum. dos seus cargos conquistados, através de concursos públicos, sobretudo, Sim. sejam competentes para fazer isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que, de certa forma, é um olhar do cotidiano. Esse olhar do cotidiano, quem possui, é quem está ali, literalmente, é, é, na convivência, no cotidiano da cidade. E isso eu sinto muita falta, mas acredito que no futuro próximo isso possa ser discutido, se A gente colocado, consiga. sentar-se à mesa, né? Pode ser até enfatizar qualquer discussão sobre política pública na cidade. Elas só não foram utilizadas. Muito potencial para utilizar até essas Uhum. ferramentas tecnológicas para que as pessoas participem das discussões sobre a condução da cidade. Sim. É, muito bem pontuado para você, Rodrigo. Isso me fez me lembrar é, uma questão. Eu conversando com a dona Mercedes, que é uma das proprietárias do chalé em Mutuapira, e ela me relatava assim, tá ouvindo? Sim, E ela me relatava com tristeza que várias vezes foi ao executivo,
né, pontuar essa questão do chalé, ela ia ceder a propriedade para que fizesse um bom uso, pudesse fazer uma reforma e reativar aquele local. E quando não há essa aproximação do executivo, do legislativo, de fato, tudo isso se perde, porque não há uma discussão de políticas públicas, né? Parece que quer distanciar a população e deixar que a população fique longe, de fato. E isso me cortou o coração, porque o olhinho dela ficou cheio de lágrimas, porque ela está vendo, né, o chalé se acabando, né? Porque ela não tem uma condição hoje financeira para fazer uma reforma, mas também que não há, como você falou bem pontuado, o incentivo, né, do parte de políticas públicas para que isso possam ser realizado. E eu quero fazer já um gancho, né, Rodrigo, porque no mês passado saiu uma matéria, né, no RJ TV, na Rede Globo, onde Tanguá, né, chegou à questão do quantitativo de zero cultura, onde Tanguá não possui nenhum museu de visitação, tanto, né, para os próprios alunos, para os seus moradores, né, de fato, do seu ponto de vista, né, enquanto articulador da cultura local, o que pode ser produzido para que a cidade possa avançar? Eu acho que você já tem pensado nisso, né, num projeto que estamos fazendo parte junto, mas se você pudesse dar uma palhinha, né, do que você pensa, daquilo que você acha que pode ser feito e realizado na nossa cidade. Wallace, você me coloca uma situação difícil, porque, como o Reginaldo também está aqui nos observando, É, eu não posso falar muito dos muita coisa, né? planos, até porque Isso. o plano ele está sendo elaborado para se tornar um documento É para ser oficial, é. publicizado no momento correto, um documento oficial. Uhum, E é interessante também, aí eu posso falar uhum. que esse trabalho está sendo feito a muitas mãos, é um trabalho que vai contar justamente com recursos, digamos, como a gente acabou de falar, recursos tecnológicos, digamos assim, para traduzir, digamos, as ideias de forma melhor, de melhor compreensão, fazer com que as pessoas compreendam melhor as ideias, os planos, né, que existem para essa próxima gestão. E eu fico muito à vontade de me posicionar aqui, e assim, a gente não precisa Sim. nem falar ao lado de quem nós caminhamos, porque as pessoas que Uhum. conhecem sabem. Então, eu fico à vontade porque nas outras articulações que eu tenho feito na cidade, eu tenho me colocado, eu acho que da forma mais imparcial possível. Uhum. Lógico que não existe, não acredito que exista essa possibilidade de ser imparcial. Você, como profissional, digamos, da área humana, né, de conhecer o ser humano, você sabe que isso de fato não existe. Então, se posicionando, né, existiu na gestão do prefeito Carlos Pereira uma tentativa de se, digamos, estruturar, de se regulamentar o campo da administração da cultura na cidade, e isso foi feito através da Câmara de Vereadores, através da criação de estruturas dentro da administração da cultura que tomassem conta da gestão da cultura para além, como nós falamos, para além dos Uhum. eventos. Quando em 2006, se eu não me engano, foi criado o Fundo e o Conselho Municipal de Cultura nessa perspectiva que nós passamos dessa participação das pessoas nas decisões sobre a condução das políticas da cidade, no caso da cultura. E depois, eu acho que em 2011 e 2012, por aí, bem no meio para o final da segunda gestão, foi criado o Departamento de Patrimônio Cultural, o Conselho de Patrimônio Cultural e o Fundo de Patrimônio Cultural.
E depois, ou antes, não tenho certeza, mas foi nessa mesma época, o Centro de Memória de Tanguá. Então, com base nessa legislação, eu tenho e tentei atuar, depois de ter passado pela cultura de Itaboraí, porque é Uhum. interessante. Eu sempre costumo brincar, existem a mesma ideia que eu vou te passar. Uma é católica e a outra é evangélica. A católica Uhum. diz que santo de casa não faz milagre. A Faz milagre. evangélica diz, né, nas palavras de Jesus Cristo, que não há profeta sem honra a não ser na sua própria cidade, né, na sua própria. Sim, Então eu tive parentela. oportunidade, primeiro, e as pessoas até questionam, né, por que que na gestão de Carlos Pereira você não participou? Eu não morava na cidade. Como a maioria dos jovens de Tanguá, fui buscar trabalho em Niterói, Fora. eu comecei a trabalhar na conta, trabalhando de operador de telemarketing, fiquei uns bons 2 anos lá, e depois de lá eu já fui direto para a área privada, continuei, né, digamos, morei em Búzios por uma época, voltei de Búzios, trabalhei também em restaurante, inaugurei aquele restaurante ali em Vila das Pedras chamado Sete. Então aquilo ali já era o Uhum. final da gestão de Carlos Pereira. Então estive fora de Tanguá por um bom tempo. E eu nunca tive problemas, porque assim, existiam o Reginaldo que está aqui, ele é meu amigo do tempo de escola e Uhum. ele era o subsecretário. Então, assim, nunca tivemos nenhuma animosidade, nenhuma briga, as pessoas podem achar, porque isso existe muito dentro dos grupos políticos de Tanguá. Porque uma coisa são os grupos serem adversários, né? Outra são as pessoas Sim. serem brigadas. A gestão também não briguei com ninguém, mas que eu tentei diversas vezes, e aí eu conheço pessoas até que não estão também caminhando mais junto. Por exemplo, a Laila Caroline e a Luzimar do Dersan. A Laila Caroline, que é candidata a vereadora com o Uhum. Rodrigo, e a Lucimar, né, a professora Lucimar, a esposa do Dersan, trabalhavam na Secretaria de Obras, ali na recepção, e elas me viam praticamente quase todo dia eu ir ali para poder cobrar um projeto, e aí são os projetos que não aconteceram. E quais são esses projetos que não aconteceram? Indo para a sua pergunta. Existia, e isso é muito interessante, que é mais ou menos onde eu queria chegar para explicar de que forma recursos podem ser Aplicados. captados para que esse na verdade, assim, eles podem ser captados para serem aplicados, Aplicados, né? né? Mas aí com a participação também dessa discussão e desse trabalho conjunto. Foi prometido à cidade, através do empresário que adquiriu a área da antiga usina e da antiga Cibram, ceder parte daquela área para que se Uhum. estabelecesse ali um espaço que contasse a história da cidade. Aí, de que forma eu encontrei para justificar, porque assim, quando eu fiquei em Itaboraí, na Casa de Cultura de lá, trabalhei lá também na elaboração do Plano Municipal de Cultura, que é um conjunto de diretrizes, ou melhor, de ideias, né, colocadas no papel para serem desenvolvidas em um longo prazo, prazo de 10 anos. Vim para Tanguá, fiz o mesmo documento, esse documento não foi levado em consideração também, foi engavetado. Fizemos a primeira conferência de cultura, isso tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, e isso foi no ano de 2016. Foi quando uma emenda foi conquistada junto a um deputado federal, se eu não me engano, foi o deputado Roberto Salles, Uhum. que era da Igreja Universal. Uhum. Não sei se você conhece ele, eu Conheço acho que ele é pré-candidato em São Gonçalo. São Gonçalo. Ele foi, ele, ele conseguiu, destinou a Tanguá uma emenda de R$ 400 mil para que ele pudesse, para que ele pudesse, para que pudéssemos aplicar nesse espaço. E de que forma foi justificada, né, a chegada desse recurso? Existia a lei do Centro de Memória. O Centro de Uhum. Memória não é um museu,
mas ele, digamos, ele potencializaria a utilização desse espaço num futuro para o museu, porque espaços como esses, e isso falta também na estrutura da gestão cultural da cidade, profissionais da área de cultura. Turismo tem lá sua Uhum, turismóloga concursada, sua guia de turismo concursada. Então, a secretaria, por ser uma pasta conjunta, ela, por ter esses profissionais, digamos, de carreira, foi dado digamos, uma preferencialidade a trabalhar a gestão da cultura na cidade dentro desse viés do turismo, mas não daquele turismo que eu te falei, que é o turismo cultural, que a uhum, Tanguá tem o potencial, tem também, que eu não cheguei a falar, que é o turismo de aventura, e tudo isso está dentro da visão do plano de governo para a próxima gestão, do grupo, do projeto que estamos fazendo fazendo. parte. E quando foi prometido esse espaço foi prometido de boca e cabia ao prefeito fazer, no caso, estabelecer com o proprietário os termos, as condições que essa doação deveria ter sido feita. E quando eu buscava o executivo para buscar do prefeito esse posicionamento, Uhum, jogavam para o executivo, pois o presidente da Câmara, na época, o Luciano Lúcio, tinha participado dessas discussões e ficou um jogo de empurra, vai jogo de para lá, empurra, vai para porra. cá. Quem é o responsável, quem vai falar com o proprietário, com o empresário, porque, sinceramente, eu não sei também qual era a intenção do empresário em doar, porque nós temos que, digamos, Uhum. ter sempre as desconfianças, mas Pen- como nós, É, na verdade, peixe pequeno, não quis me intrometer, mas, de certa forma, eu buscava entender o porquê da gente não conseguir o espaço, já que tinha tudo para acontecer. sim. E eu fui sendo enrolado, eu fui sendo enrolado, eu fui sendo enrolado, até que eu, por conta disso, eu adoeci, porque a expectativa, e você, como profissional, sabe muito bem que quando, né, o ser humano cria expectativas naquilo, ou melhor, constrói sonhos em Sonho. terrenos não com poucos sólidos, aquilo quando Uhum, desmorona é muito ruim. sim. Então foi mais ou menos o que aconteceu. A cidade perdeu esse recurso, que eu acho um absurdo, porque Absurdo uma mesmo. cidade como Tanguá, que é carente em tudo, Tudo. perder esse valor, que na verdade ali não é um espaço, digamos, que não é um espaço que seria meu. Tanto que as pessoas talvez, as pessoas têm essa visão muito ainda em Tanguá, como se os espaços públicos, né, as praças, as escolas, aquilo ali é de fulano, que foi fulano que me imaginou, ou porque foi fulano que atuou. Não é assim que funciona. É um espaço do povo, era para contar a história da nossa cidade, é para que as pessoas que queiram conhecer a nossa cidade possuam um referencial. E hoje, digamos que esse projeto ficou, digamos, adormecido, ele é adormecido, até para mim eu já estou muito bem resolvido com a questão de tê-lo perdido, porque a gente tem que estabelecer Uhum, prioridades, né? É sim. um espaço que, digamos, tem ali a sua. Muito triste que ele está abandonado, tem um grande potencial, pode vir numa parceria público-privada, e aí sim, com Acontecer, né? gestores com visão, com gestores com comprometimento, isso possa acontecer, de fato, mas no momento eu não tenho mais apego a esse projeto, Aleph. Infelizmente, assim, o Uhum. cavalo passou selado, o Tanguá não, e foi perdido essa Perdemos. oportunidade. Então a gente tem que passar, digamos, para uma outra. E uma outra, né, nesse sentido de valorizar a área rural da cidade, até outros espaços que são históricos que o município já ocupa, como a Uhum. própria estação ferroviária, Área. que é um espaço também muito maltratado.
Para você ter ideia, eu discuti uma dos aborrecimentos é que por termos durante os quase 8 anos de gestão um secretário interino na parte de cultura, sempre foi muito difícil o diálogo com o responsável, com Uhum. esse gestor. Um exemplo foi a discussão da cor da estação, porque de fato não foi feito um trabalho de prospecção para se identificar. Um prédio histórico ele busca-se, né, no trabalho de reconstrução da sua integridade, daquele caráter histórico dele, que ela, na verdade, aquele prédio passou por muitas alterações e a mais significativa é a cobertura dela. Ela tem hoje uma cobertura de amianto que prejudica, digamos, a compreensão São, da beleza que aquele prédio possuía na sua originalidade, com telhas tipo francesa, no melhor, não tipo francesa, são as telhas legítimas francesas, porque todo o material era um material importado, é uma construção com seus 130 anos, aí eu também não quero arriscar muito agora ser exato para o Reginaldo não me não corrigir, corrigir, né? mas, então, quem souber fazer as contas aí, a estação É, é de 1878, ou seja, 10 anos antes da escravidão. Então, é 1888 que acontece a abolição da escravatura. Só para você ter. Na verdade, a cidade ela surge a partir do Largo da Estação e ali é um espaço também de muita história que a gente também pretende história. atuar até no trabalho de reconstrução da Praça Central de Tanguá, que foi desconfigurada Sim. pela atual gestão, e eu tenho toda a segurança e não tenho nenhum medo, que eu até desafio alguém a contestar comigo, que foi feito a desconfiguração da praça por puro revanchismo político. A Praça de Sim. Tanguá ela foi bem constituída, ela foi feita de uma forma muito sólida, digamos, um trabalho de engenharia que levou-se em consideração até proporcionar com que as pessoas, né, fossem privilegiadas. Houve muito Sim. questionamento com fechamento de rua. Até hoje existe um questionamento quanto à mão única. Existe um questionamento quanto àquele espaço do Pretório. observatório de talentos que é um anfiteatro, né, que Sim. era considerado melhor, já consideram até a possibilidade de voltar a ser uma quadra de esportes, coisa que não E existe. fazendo até Então, um adendo, a, Rodrigo, que recentemente foi colocada ali uma lona, né? Que até agora ninguém sabe para onde voltou essa lona, né? Pois eu acho que isso tudo será um trabalho da próxima gestão de buscar a empresa que foi contratada para Sim, fazer e projetou mal muito. aquele, porque a ideia não era ruim, Sim, sim. a ideia não é ruim daquela cobertura, aquela lona tensionada. O problema é que, de fato, seria a melhor solução as pessoas as pessoas envolvidas que utilizam aquele espaço, de certa forma participaram, era aquilo que elas queriam, talvez elas precisavam de uma outra coisa ali naquela praça. Então, assim, buscar a discussão com a sociedade sempre é a melhor forma de estar fazendo certo. E, sem dúvida, fazer a recuperação daquele espaço ali é justamente dar novamente o orgulho Uhum. das pessoas de Tanguá. A gente precisa resgatar esse orgulho das pessoas e mostrar a praça da sua cidade para quem chega. A gente precisa Sim, pensar espaços que contem a história da cidade e que sejam espaços culturais de fato, que funcionem em horários alternativos, ou melhor, em horários em que pessoas que saem de Tanguá muito cedo, saem de Tanguá no escuro para trabalhar, que trabalhando. voltam chegam em casa por em torno de 6 horas, 7 horas da noite, elas possam passar, por exemplo, na estação ferroviária da cidade
que até ela é até desconfigurada como estação ferroviária. Sim, é. Tem um letreiro lá imenso, Secretaria de Cultura e Turismo. Não precisamos disso, de um espaço burocrático, um espaço que cuida de fato da burocracia, ele Uhum. estar em destaque, sendo que o que tem que estar em destaque ali é a São do utilização espaço, né? daquele espaço, né? Como que ele era utilizado. E para isso, digamos, a gente precisa resgatar a história da cidade. É interessante que eu lembrei até de mostrar mais cedo, Aham. eu consegui encontrar essa revista aqui, essa revista é O Cruzeiro, é uma revista de 1950, não vou abrir ela agora Aham. aqui, mas é uma revista que ela traz uma reportagem sobre o desastre ferroviário que Sim, aconteceu em então lá. Tanguá, sobre o rio Tanguá, né? Uhum. Quando aquela ponte, que agora virou um ponto de Turístico? selfie, vamos chamar de ponto de selfie. Não gosto de chamar de ponto turístico, não, mas ele pode vir a ser um ponto Isso. turístico. Mas essa revista ela possui fotos até muito chocantes A desse tragédia. acidente que ocorreu lá da tragédia de 1950, onde um trem que se dirigia do Rio de Janeiro, um noturno, né? Uhum. Chamado noturno. Na véspera de Páscoa, Wallace, imagina o único meio de Transporte. transporte, ou melhor, um meio de transporte mais utilizado na época, que era a ferrovia, as famílias indo visitar as pessoas em Campos, no Espírito Santo, na véspera de Páscoa, acho que se não me engano foi no dia 7 de maio de 1950, uma coisa assim. Uhum. E foi quando ocorre esse acidente. E percebem que eu não gosto muito também, assim, a questão de data. Eu não sou historiador, né? É. Eu sou da área da pesquisa, mas da biblioteconomia. Eu sou pessoa que coleciona, que junta a história, que recolhe o material, que gosta de conversar e que acredito que a nossa história tem muito valor, tem muito trabalho a ser feito e com carinho, com criatividade, a gente pode dar novamente, resgatar essa. Não gosto nem da ideia de resgate, Uhum. mas reconstruir essa Estima. autoestima da população. Sim. Eu vou tocar também num ponto que eu acho muito interessante e que eu vivi na pele tudo isso. Ao longo de 6, 7 anos eu fui organizador, né, direto da festa do Aipim, que faz parte do calendário de festejos do município, né? Não somente a festa do Aipim, mas como a festa da paróquia, da nossa cidade, que já está chegando também, que agora é dia 15 de agosto, na festa da Padroeira. É, e o quanto que eu via de dificuldade, né, do executivo pela falta de interesse, né, de se produzir, né, esses conteúdos. Não, provavelmente tem outros festejos importantes, como a Festa da Laranja, que também, né, um tempo voltou a ser realizada, mas depois isso foi se perdendo, e muitas das críticas, né, que foi a falta da participação dos agricultores, de um certo sentido, dessa promoção à cultura. O que a cultura, de fato, né, pode promover dentro dessas qualidades, das suas qualidades, né, desculpa, para os festejos dos municipais, né, de fato, do município, né? Não sei se enquadra na cultura ou mais no turismo, né? Não sei, aí você pode explicar um pouco melhor para todos nós. Wallace, eu entendo essa dificuldade mesmo em separar, tanto que a gestão atual não conseguiu entender essa dimensão, essa diferenciação, tanto que cultura, por um bom tempo, e aí quem está assistindo e acompanha Uhum, as realizações dessa gestão, a cultura ficou relegada às atividades recreativas infantis nas escolas. nossa. Isso não é gestão de cultura numa cidade. Não estou dizendo que não é um trabalho digno, que Uhum, é um trabalho necessário, tanto que foram feitas parcerias com o SESC, que são interessantíssimas, mas isso é uma política voltada à Secretaria de Educação, esporte e Esporte e lazer. Lazer. O esporte e lazer na cidade está relegado ali num cantinho. Eu estou vendo aqui
quem está presente é a nossa amiga pré-candidata também, Pio Pio. Maciel. Abraço, Se não Pio. fosse a Pio Maciel, nós não teríamos na cidade nenhum tipo de ação Para o de esporte. fato relevante na área de esporte e lazer. Porque Sim. campeonato esportivo de futebol, isso acontece com o governo ou não. Independe, eles fazem também. Outro pessoal é um povo guerreiro, é um povo que está ali porque se diverte, com muitos Uhum. amigos, se cotizam, juntam dinheiro e realizam. Mas especificamente falando sobre o calendário municipal, as festas, o calendário de festejos oficiais do município, de fato, esse é um instrumento legal e que acho até interessante estar aqui conversando e você se posicionando como pré-candidato a Uhum. vereador. Tem aqui a Pio Maciel, pré-candidata também. O Wanderson Diana Viana, se não me também. Isso. engano, não Pré-candidato. está aqui, passou por aqui Tiago também. também. O Wanderson. Tiago, agora não estou reconhecendo ou se eu não percebi aqui. Sim, o Tiago Barsi. Isso. Não sei se Pré-candidato. Rafael Cardoso também. Então, Gustavo tem uma também. gama de amigos aqui. Gustavo Prate. Prates. Pré-candidato. Então, uma gama de amigos aqui que estão pretendendo alcançar, e como eu desejo a você também, Uhum. estendo a eles desejo de sucesso nessa empreitada. Quem sabe a gente vai estar disputando aí numa próxima. Tô brincando. Tá certo, é Então, importante. então, hoje, tanto que assim, a vereadora Aline Pereira, que é presidente da Comissão de Educação e Cultura, Uhum. através da mobilização do Fórum Cultural de Tanguá, que é uma mobilização recente, né, que eu acabo liderando, o Reginaldo também compõe, Uhum. ela foi meio que feita a partir das pessoas que lá no processo de 2016 que eu citei de construção do Plano Municipal de Cultura, não tiveram sucesso porque a gestão entendeu que não era interessante se comprometer com uma série de ações na área da cultura que eles ficariam obrigados a realizar. Claro, né? Não é Não é interessante, interessante. seria interessante eles ficaram presos ao que a gente determinou que como política pública para ser executado na cidade na área da cultura. E isso não foi encaminhado à Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores nem ficou sabendo. O único vereador que era, na época, o presidente da Comissão de Educação, se eu não me engano, e Cultura, o vereador Aguinaldo Coutinho, ele Uhum. chegou a passar no Espaço na Maria Gaac, onde estávamos realizando a conferência, mas só no momento da abertura e depois foi embora. Então, não houve um prosseguimento para a Câmara de Vereadores para que esse plano se tornasse lei. E qual é a visão que nós solicitamos à vereadora? E creio que, após esse momento eleitoral, ela deve propor a nosso pedido Uhum. a, 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 como posso dizer, a reorganização das comissões legislativas para que a cultura esteja junto com a educação, Certo. esteja junto, para que seja a comissão somente de educação ou de educação, esporte e lazer, como A no secretaria? executivo, Uhum. e, e isso, como é na secretaria, e também no legislativo, porque no legislativo o turismo está com esporte e lazer, Uhum. na comissão legislativa. Então, essa a intenção. E de que forma, digamos, essa comissão pode ajudar a pensar o calendário do município? Existem ali algumas datas do município que figuram, de fato, de forma simbólica. Sim. Se eu não me engano, existia até festa do peixe. E assim, foram vereadores, tem a festa da primavera, que a gente sabe que é Sim. o vereador Gogossi que Gogós que também realiza. promoveu, até muitas das vezes com recursos próprios, Uhum. recursos sem depender do poder público, até porque estar no calendário municipal não quer dizer que essa festa vai ser patrocinada pelo poder É público. público. E isso nos abre, digamos, um espaço para que a gente possa, de fato, pensar, e aí sim numa legislação que dê conta dessa outra que eu falei, que foi elaborada na gestão do prefeito Carlos Pereira,
e não houve tempo de implementá-la, que é a gestão do patrimônio cultural. Existe uma lei de patrimônio material, então, e de patrimônio turístico, Uhum. paisagístico, arqueológico, é algo muito mais voltado para a cultura palpável, essa cultura material, do que para a cultura dos saberes, dos fazeres, das manifestações culturais, das festas. Então, a gente precisa então pensar uma legislação de patrimônio imaterial, que não, na verdade, ela não se chama, quando um bem é reconhecido como patrimônio imaterial, ele não é Uhum. tombado, ele é registrado. Então, a gente precisa estabelecer uma política de registro de bens culturais para a cultura de Tanguá, para que, por exemplo, a festa do Aipim ela tem esse mesmo reconhecimento que o prédio lá do Chalé Pira. Mutuapira. E que a festa também não sofra, digamos, uma dificuldade de realização, da mesma forma que aquela construção não sofra um problema de conservação. Uhum. Aquele telhado, aquela varanda lá está para cair. O município, com inteligência, com parceria, pode não conseguir nesse momento a reconstrução, o restauro daquele prédio, mas ela pode conseguir um escoramento para que ele não venha a ruir, pode conseguir uma cobertura provisória, Uhum. até que se busque recursos e formas de fazer uma obra mais estrutural. Da mesma forma, o pastor Alexandre, se eu não me engano, da igreja é, presbiteriana da Posse, presbiteriana Congregacional. que participou de uma pesquisa, ou melhor, de uma entrevista em Uhum. 2013, eu participei como consultor, e fui entrevistado também, mas ele pôde muito bem exemplificar, colocar como foi organizada a festa do Aipim. Através de Sim. você, eu conheci, do seu Facebook, você divulgando todo aquele processo de plantio, de Sim. colheita, de preparação lá no engenho do seu Claudionor, e depois o processo de cozimento, e aí eu conheci o espaço, né? Sim. Existe uma cozinha interna lá na igreja, onde se prepara com antecedência o biju, a roque, massa, o bolinho de aipim e todos os outros. Os E na produtos, né? festa de fato, assumi que na festa de fato, no almoço, né, na parte alta da festa, eu nunca consegui ir. Eu sempre Uhum. fui depois, no final, quando já não tinha nada. E como todo mundo diz, na festa do aipim, você um show gospel, mas Isso. você não aproveita da gastronomia. Então, o pastor Alexandre me procurou. Pastor Alexandre, certo? Isso, Ele há foi. pouco tempo foi elevado, né? Isso. Até porque o pastor se retirou, né? O pastor anterior. Isso. Mas aí ele não é o pastor, Ele. não é o pastor atual, ele só foi consagrado. Hoje, atualmente, é o pastor Jackson, que é o pastor da igreja. Ah, sim, sim. É isso que eu queria entender, porque Uhum. o pastor Jackson tinha se afastado por um tempo, Isso. ele foi elevado, queria só entender, porque assim, eu achei muito interessante ele me procurar, mas fugia da minha alçada, queria primeiro a 37ª edição acontecesse, Uhum. ele queria o documentário. Só que ao mesmo tempo eu fiquei receoso, assim, porque ele queria a parte que falasse só a festa do Aipim. E esse material, o material que foi produzido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e com patrocínio da Petrobras. Precisaria, e eu quero conseguir, assim que possível, autorização para a gente ter a guarda desse material bruto, porque Sim. foi de gravação e pouca coisa.
foi ao ar, ou melhor, foi para o produto final, que foi o documentário. Porque eu fiquei muito preocupado, e aí é uma arena, digamos, de disputa e política, o que tinha produzido. Então, fazendo essa leitura da. Está me ouvindo? Acho que caiu Uhum. aqui. Então, Voltou. não, longe de mim, como eu estava dizendo, longe de mim fazer essa leitura, porque em outros momentos da cidade já aconteceu isso, mas com outras denominações, Uhum. por conta de uma, digamos, infelicidade de professores que de alguma forma não conseguiram expor, por falta até de estrutura, Sim, não sim. conseguiram, porque a escola, né, na verdade, uma quadra de uma escola acaba sendo o espaço que a escola tem, digamos, para fazer uma atividade extra fora da sala de aula, onde poderia, por exemplo, aí voltamos para o nosso para a questão que você me colocou, o espaço museu, um Uhum. espaço não formal de educação. Então, quando foi exposta a vestimenta do palhaço da Folia de Reis, as crianças registraram, fotografaram, levaram para casa e os pais se escandalizaram, os pais cristãos evangélicos, e aquilo chegou a uma página de uma igreja local e que, num ato aí sim de extrema intolerância religiosa, demonizou aquela, aquela vestimenta que nada mais nada menos representa A os cultura. soldados de Herodes, representa, né, tem toda uma simbologia, uma história Uhum. da Folia de Reis. E amanhã, queria aproveitar até Uhum. aproveitar o gancho aqui da sua live para convidar os amigos para estarem amanhã no Fórum Cultural de Tanguá, na página do Fórum Cultural, onde eu vou estar conversando novamente com a professora Verônica Naciola, que é especialista em patrimônio cultural popular. Show. E sobre a Folia de Reis, ela escreveu um livro sobre a Folia de Reis, então ela vai poder explicar melhor Legal. até do que eu sobre o que é a Folia de Reis. Então, nesse sentido, Aleph, quando Tanguá é considerado zero cultura, Uhum. eu considero que Tanguá é abaixo de zero, é sub-zero. Porque Tanguá, não foi só Tanguá que foi lembrada como zero cultura, Rio Bonito também. Também. Só que Rio Bonito nós temos um projeto chamado Lona na Lua, que é um projeto privado, é um projeto que foi consolidado, é reconhecido na nossa região, no país, chegou a nível de país por conta Do Luciano Huck. da projeção, a projeção que a Globo deu ao trabalho do Zeca Novaes, e tem mesmo que fazer essa referência ao Zeca, que nessa gestão fez várias tentativas de parceria, e às vezes talvez pelo vereador Luciano não se Uhum. expressar muito bem, deu a entender que se estabeleceria uma sucursal ou uma filial da Lona na Lua em Tanguá, e creio que não era essa a intenção, até porque é como se fosse uma atividade sem Uhum. um trabalho, e esse trabalho, digamos, teria, como todo projeto, teria início, meio e fim. Então, a gestão atual nunca privilegiou esse tipo de trabalho, sempre privilegiando o carnaval. E aí eu pontuei a questão da emenda perdida, que era um espaço que de fato não seria um museu, até por conta que o museu precisa de uma série de questões jurídicas a serem cumpridas Uhum. para ser caracterizado museu de fato, museu público. Então, não seria mesmo. Então, de qualquer forma, e até me questionaram, pessoas que são da base aliada do candidato desse governo, eu Uhum. costumo dizer que é a candidatura da terceira gestão, né? Que falta óleo de peroba, né? Na Porque cara. a democracia é bonita por isso, porque
você teve tempo, outra gestão teve seu tempo. Então agora vem dessa essa tradição de cada um ter seus 2 mandatos, seus 8 anos para mostrar o seu serviço. Se não deu tempo, se não conseguiu fazer, se botou a culpa na crise, se foi culpa da crise, Sempre tem uma só culpa, né? lamento. Quem teve tempo de fazer e não fez, perdeu a vez. Então, abre espaço, saiam com dignidade, saiam de cabeça erguida, porque se foi feito o que foi possível, ninguém tem nada a dever. E eu Uhum. falo isso, Luala, ficou a maior naturalidade possível, até porque, como eu costumo dizer, eu não tenho rabo preso. Sim, certo. Não me beneficiei de cargo nenhum, nunca fui nomeado, tinha de certa forma um vínculo, mas um vínculo muito pontual e de uma remuneração, digamos, muito aquém daquilo que eu me imagino e acredito que seja necessário para um profissional ser Sim. reconhecido. Mas a gente aceita porque a gente acredita também que a gente pode contribuir com a cidade e porque a gente precisa. Mas assim, o reconhecimento vem e vem na hora certa, e eu acredito que, principalmente tendo pessoas, né, e uma equipe que Trabalho. possa colaborar, ou seja, trabalhar junto, aí é possível sim a gente mudar e compensar esses, digamos, 8 anos que ficou parada a política cultural de Tanguá a partir dessa construção que eu te falei da legislação que não foi implementada porque, de fato, nunca levaram em consideração que a continuidade administrativa é um dos princípios da administração pública, né? Uhum, sim. Bom, Rodrigo, a gente está chegando já ao final, né? Deixar a gente ficar a noite toda discutindo de um tema que é muito importante, né? E essencial na nossa cidade. Creio que com certeza vocês estão pautando esse projeto para a próxima gestão, no projeto que a gente acredita, quando for documentado e tiver a oportunidade de dar dessa apresentação, isso vai acontecer. E perceber, né, o quanto que Tanguá precisa avançar e quanto que a gente precisa de pessoas que pensem, né, que possam dialogar, trazer suas ideias, né, ter essa convocação da participação da sociedade na implementação de projetos de cultura, né, e tantos outros projetos que a nossa cidade precisa avançar. A cultura é um bem, né, que a gente precisa cuidar, zelar e ampliar dentro do nosso sentido, dentro da nossa cidade. Eu sei que o que falta de entendimento da população é o que falta de oportunidade para que seja apresentado, né? Nunca foi chegado de fato, né? Nunca foi convocado, né, a população, como você falou recentemente, de um plano que está sendo criado, popular, sem a participação da sociedade, como que isso pode ocorrer, como isso pode acontecer, né? Acho que fica aí incongruente de uma certa medida. Então, Rodrigo, eu quero te agradecer desde já pela oportunidade. Eu anotei muitas coisas aqui que a gente pode pensar nesse sentido sobre a cultura, né? A gente não sabe de tudo. Eu sei das relações humanas, né? Não é a consulta, né? Hoje, mas então anotei muitas coisas aqui que são importantes para a gente trazer. Com certeza as pessoas que estão nos assistindo puderam, desculpa, evidenciar de fato o que é a cultura, né? O que a cultura pode trazer de benefício, o que é a cultura de fato na nossa sociedade, de fato, e principalmente no nosso local. Eu só quero, antes de dar a palavra para você falar dos agradecimentos, quero agradecer a Pamela, que estava assistindo, Rosângela, Capucci, Leila, Mangueirão Fernando, Milena, minha tia Cristiane, Sônia Rosa, Lurdinha, um abraço, Lurdinha, minha vizinha, Pedro, Henrique, Rosa de Oliveira, minha prima, Carol, o Anderson Viana também, que é pré-candidato, Douglas Ferreira, um abraço, Douglas, Reginaldo também, que é um grande articulador também da nossa cultura local, um grande professor, né, que podemos tecer elogios
a ele, Gustavo também, Prati, que é pré-candidato, ao professor, né, historiador Jonatas Roque, um grande parceiro, que vou aproveitar também que no dia 13 ele vai estar participando de uma live onde vamos conversar sobre a educação, né, pontos positivos, negativos, aquilo que a gente pode ampliar, o que é a educação de fato no nosso município. Maxwell, um grande amigo, Wagner Cunha, Rafael Massulo, um abraço, Rafael, Rafael Cardoso, Lúcia Mota, Jader, Pio, que é pré-candidato também, o Pio. Pio também está sendo convidado para participar dessa live junto. Juliana Paixão, Keles e muitos outros aqui que participaram hoje. Não vou falar muito, são tantos aqui. Mas desde já quero agradecer. Rodrigo, considerações aí finais para você. Vou tentar também ser breve e agradecer aos amigos que passaram por aqui, nossos amigos em comum, muita gente legal, muitos Sim, jovens, muita gente que eu sei que guarda no coração a vontade, de ver a nossa cidade diferente, né? sim. E eu gostaria, eu até busquei aqui quando você citou essa questão da vontade, né? Ou melhor, da falta de percepção das pessoas Uhum, e que as pessoas vão entender a necessidade da cultura a partir do momento que elas, de fato, tiverem acesso. uhum. E aí tem uma frase, eu tenho muita dificuldade, assim, o nosso amigo Reginaldo é que tem uma facilidade de fazer, traduzir por ser Sim. professor, ele consegue de uma forma bem didática explicar alguns conceitos, algumas ideias, coisa que eu sou mais técnico e mais burocrata, Uhum. eu assumo, eu sou mais assim mesmo. Mas nessa frase aqui, ela se segue de uma tradução. Ela diz assim: considerando que a aspiração à prática cultural varia como a prática cultural e que a necessidade cultural ela reduplica à medida que esta é satisfeita, a falta da prática ela é acompanhada pela ausência do sentimento dessa privação. E essa frase é do Bourdieu e Darbel, do ano de 2003. Ou seja, a necessidade cultural ela cresce na medida que ela é efetivada Sim. e, portanto, ela decresce na medida em que ela não é satisfeita. Logo, aqueles que têm menos acesso à cultura, por não fruírem plenamente da mesma, acabam não percebendo a limitação de acesso que lhe é imposta. Então, com essa frase, eu quero deixar assim, interessante para o gestor público Uhum. que as pessoas não tenham cultura, porque a partir do momento Que se produz, que né? as pessoas têm acesso, que se produz, que elas se reconhecem, que elas tomam seu espaço, seu protagonismo, ninguém tira mais, Uhum. ninguém consegue retroceder. É só avanço, é só avanço. Nós temos na nossa região a cidade de Niterói, que tem um papel exemplar na Sim. gestão cultural, no diálogo com os fazedores, com as pessoas que estão, com os músicos, com os artistas, com quem pensa cultura, tanto administrativamente, mais burocrata como eu, como quem está lá na ponta. Nós temos um débito muito grande de dar esse protagonismo às pessoas de Tanguá, até porque é muito mais fácil ser dirigista. Eu já fui chamado por pessoas que estão na condução da gestão de cultura de insubordinado, mas eu não estou no regimento, eu nem servi, eu nem segui carreira militar, Tá. eu não me alistei, eu fui dispensado, então eu não conheço o que é hierarquia. Na verdade, eu refuto e repulso qualquer tipo de hierarquia dentro de alguma estrutura de poder, porque o poder É público, público. o nome diz, é de todos. As pessoas têm que ser vistas e colocadas no mesmo nível de discussão. E isso não foi visto nessa gestão, nem no sentido da. E outra coisa que eu quero falar, que eu vou deixar bem polêmica, Uhum. já para minha orelha dormir quente, a gente não pode naturalizar, Wallace, a falta de transparência de uma gestão
como se isso fosse algo natural e da ordem da preferência do gestor. Uhum. Sendo bem claro, esse governo ele passou sem deixar nenhuma memória, sem deixar nenhum legado, sem deixar nada que a gente Nada. lembre dele. Por quê? Não foi transparente, não deixou nenhum tipo de informação, nenhum tipo de registro daquilo que se pretendeu fazer. Portanto, não pode ser cobrado, não vai ser lembrado nem bem nem mal. Mal. Por quê? Por detrás de um posicionamento de um gestor que não gosta de divulgar suas relações, suas realizações, a cidade não ficou sabendo de nada daquilo. E isso, para se reverter, é muito difícil, que as pessoas vão desacreditando da coisa E o pior, pública. né? Nem está na Esse cidade. ano, isso, as pessoas saem, como eu disse, saem muito cedo para trabalhar, voltam também no escuro. Como eu falei, um espaço cultural, e aí vou usar a estação como exemplo, a gente tem ideias aqui de Uhum. potencializar outros espaços culturais subutilizados da cidade, tanto como parcerias com as cidades da região, parceria de fazedores culturais, públicos, privados, etc. Isso nós vamos divulgar no momento certo. Mas é inconcebível que um espaço cultural ele funcione de 8 às 5, Aleph. As Sim. pessoas, ou melhor, as crianças estão na escola nesse momento, ou seja, acessariam esses espaços culturais com os professores nessas atividades extra-classe. Uhum. Os idosos estão nos seus. Eu também aí eu tenho um trabalho muito, uma ideia de um projeto muito interessante para trabalhar com a terceira idade, que eu trabalho com memória, Sim, então ótimo. com a história da cidade eu tenho que trabalhar com eles. Eu até preciso conversar com você para pegar umas técnicas aí de, de, de tirar de trazer à memória as Pois. pessoas. Então, então, não há como um espaço que se pretende ser cultural ser um espaço de burocracia, com pessoas sentadas numa mesa atrás do computador esperando alguém chegar para pedir alguma necessidade de um som para uma festa ou de um auxílio para uma festa, para um evento numa rua ou qualquer coisa, uma festa numa igreja, sendo que não é isso que a cultura precisa ser. Um espaço cultural ele precisa estar aberto no horário alternativo, um horário que compreenda esse início desse final de tarde, iníciozinho Uhum. de noite, que a pessoa está chegando na cidade, que possa passar numa biblioteca e pegar tomar um livro emprestado e levar para casa, ou um filme, ou um gibi, um material Uhum. que seja, ou participar de uma apresentação está sendo feita naquele horário alternativo ou nos finais de semana, quando a nossa cidade recebe pessoas, nossos visitantes, nossos parentes, nossos amigos para nos visitar e que merecem ter ao menos um lugar de referência para conhecer a história da cidade. Sim. Então, não digo nem que seja contratar mais pessoas para isso, mas posicionamento diferente, porque o trabalho com a cultura não é um trabalho, digamos, da ordem do capital. Não é um trabalho que exige que você bata ponto às 8. Lógico, o funcionário tem que cumprir o horário, Sim, sim. mas ele não vai ali utilizar um marca-ponto, um relógio de ponto que vai perfurar, aí, sendo bem analógico, que vai perfurar ali um cartão dele e ele vai colocar ali que ele bateu o ponto e na saída. Então, entendeu, Wallace? Entendi. É um trabalho de campo, é Sim. um trabalho de ir atrás das pessoas, são pessoas que são, de fato, invisibilizadas por conta dessa falta de atenção, dessa falta de carinho, e eu acredito que muito se deve isso a essa ausência durante os últimos anos de pessoas que, de fato, são pessoas que conhecem os referenciais e conhecem e que amam de A fato nossa então. essa cidade e não deixariam ela por nada a não ser por uma necessidade pessoal de sobrevivência, o que acaba acontecendo com todos nós. Uhum. Mas um dia a gente volta e a gente volta de cabeça erguida também, porque nós não deixamos nada a desejar
e se alguma coisa não foi feita, não foi por má vontade nossa, foi porque não nos deram espaço e não nos reconheceram como profissionais e como uma área que a cidade é carente, como todas as outras. Falhou no final. Falhou, falhou. Então, eu acho que eu consegui chegar no final e eu agradeço pela conversa, estou disponível. Nem tanto, estou um pouco enrolado, mas abri essa exceção aqui, mas porque no momento da campanha eu acho que a gente precisa Ficar. intensificar. Vai ter hora que vai ter 3, 4 lives acontecendo ao mesmo tempo? Vai ter, mas é hora mesmo de cada um mostrando a cara, como eu falei, com a sua narrativa, com seus argumentos, com a sua base. Eu duvido vir alguém aqui nos comentários ter a coragem de desmentir a gente. É isso aí. Meu amigo, Desafio. meu amigo, muito obrigado mesmo pela sua participação. Acho que foi tão importante a gente discutir, né? Eu pensando em diversos temas, né? De fazer lives, falei, não posso deixar a cultura e não poderia deixar de convidar você, né? Desde lá da questão do ônibus universitário, que muitas vezes a gente se encontrou ali, e vendo todo o seu trabalho, todo o seu empenho, eu com certeza na próxima gestão, se Deus quiser, se Deus assim vai permitir, a cultura na nossa cidade vai ser diferente, vai encontrar um local, um ponto de partida de fato para esse trabalho. Então, obrigado, né? Se tiver alguém que depois, muita gente me procura no privado, Wallace, gostaria de saber disso, aí eu te mando a pergunta se você puder responder, claro. Mas muito obrigado. E depois você vai receber um mimozinho em casa, um presente de agradecimento aí pela sua participação. Certinho? Agradeço. Então, meu amigo, obrigado, gente, todos que assistiram, quem está conosco até agora. São 9h23. E o meu agradecimento a todos vocês. E fique com Deus e até a próxima live, que é na próxima E quinta-feira. com o professor É Jonatas, isso, que também tá. que fez aqui a soma muito bem Isso, da idade da nossa estação ferroviária. São isso. 142 cento e anos. quarenta e dois anos. E vamos produzir cultura, dialogar, e assim que é o nosso trabalho pautado em políticas públicas. Meu amigo, muito obrigado. De bom descanso e bom final de Eu semana. que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Vou estudar ainda, vou estudar. Tchau, Tchau. tchau.